queria agradecer a CTB pelo convite e parabenizar a CTB, na verdade, né, por trazer esse tema, porque é raro a gente ver organizações do movimento sindical discutindo o movimento sindical e LGPD, né? Então, assim, quando o Anderson me convidou, eu olhei várias vezes, falei, será que é isso mesmo? Aí passou um tempo, eu olhei, será que não é democratização da comunicação? Não, era LGPD. Eu falei, gente, que bacana, né? Então, eu queria parabenizar muito, acho muito importante dizer que é muito difícil falar depois do Serginho, né? O Serginho, na verdade, foi meu professor de jornalismo, né? Então, para você ver que coisa que é antiga, e realmente é uma das referências, né, que a gente tem no debate sobre direitos digitais no Brasil, né? Então, ele é um precursor, né, de toda essa. Hoje, se a gente, e eu não estou falando isso para rasgar seda, não, porque eu não sou disso, mas é fato que se a gente tem no Brasil hoje um campo político e ativista de organizações e pessoas preocupadas em discutir direitos digitais, o Sérgio é um dos precursores disso, né? Então, vocês aqui tiveram um overview aqui com, né, um apanhado aqui com o mestre, né? Eu queria, então, tentar, eu não tenho uma apresentação, queria pedir mil desculpas por isso, queria também pedir desculpas porque eu quase pedi para desmarcar essa minha participação, eu nunca fiz isso, mas quase fiz, porque eu estou aqui numa fase terrível aqui na minha pós-graduação, por motivos bons. Aliás, depois eu preciso tricotar com o Serginho, mas eu tenho um prazo para entregar até dia 20, então está tudo muito enrolado para mim, mas eu queria fazer algumas considerações, né, a partir dessa visão geral que o Serginho trouxe. A primeira coisa, antes de entrar especificamente na discussão da LGPD, talvez fazer um caminho parecido com o do Serginho, né, uma contextualização para chegar na importância e nos desafios, é que eu acho que para o movimento sindical, o debate sobre dados e trabalho, dados e acumulação do capital, é um debate estratégico. Porque, como o Serginho mostrou, hoje a sociedade capitalista, ela é uma sociedade que se estrutura a partir dos dados como fonte de informação para a geração de conhecimento e riqueza, né? Então, os dados hoje, tem aí o pessoal que gosta de fazer uma analogia de que os dados são o novo petróleo, né? Eu acho que pode ser uma analogia interessante, tem aqueles que não gostam muito, né? Mas essa questão do extrativismo de dados, e aí tem uma analogia com o petróleo também, né? Porque você extrai, e quando você extrai, na verdade, sem pedir licença, né? A ideia, eu preferiria até dizer que tem um extrativismo, mas tem um sequestro, né? Tem um roubo de dados e informação que é feita totalmente à revelia dos usuários da internet, né? E não só dos usuários, porque a gente está falando aqui de dados pessoais, mas hoje empresas plataformizadas e a tendência do capitalismo hoje, eu não sei falar o nome do SNCEC, né, que o Serginho falou super bonito aí, depois ele fala de novo para eu tentar aprender como é que fala o nome desse ser humano, mas que tem esse livro que eu acho super interessante, porque a perspectiva dele é uma perspectiva... cada um, como disse o Serginho, né, cada autor, cada pesquisador tem caracterizado de uma maneira, mas o SNCEC, ele caracteriza a partir de uma visão da acumulação do capital, e ele faz isso de uma maneira que ele vem lá do capitalismo industrial, vai mostrando as fases, e o que ele mostra, na verdade, é que nós estamos entrando num momento da acumulação capitalista, onde a tendência não é mais do imperialismo, como dizia o Lenin, né? A tendência não é apenas mais de uma concentração, né, a partir de fusão de empresas, mas é da plataformização de toda a economia, né? E o insumo, né, o agente econômico e de inteligência que está por detrás disso são os dados. Então, isso traz, ao meu ver,
uma mudança de paradigmas para o movimento sindical, pensar uma nova agenda política. E eu acho que o movimento sindical ainda não está antenado, ou talvez não conseguiu ainda compreender de uma maneira mais macro, a nova agenda política que decorre dessa plataformização e desse sequestro de dados, que são pessoais, mas que também são dados do mundo. Ou seja, eles, por exemplo, uma grande empresa pega um sismógrafo, sei lá o nome daqueles aparelhos, e ele coloca no solo para entender como é que está acontecendo ali as mudanças das placas ou as questões do clima, né? E ele captura esse dado, que é um dado da natureza e que deveria ser comum, deveria ser um dado que precisaria ser usado para o bem da humanidade. E ele se apropria daquele dado de forma privada, né? Então, o que nós temos hoje é uma mudança de paradigmas, e quem tem mais condições de armazenar e tratar esses dados tem mais poder político e econômico na sociedade. Então, isso diz respeito a tudo, diz respeito às novas formas de organização do trabalho, porque a luta do movimento sindical hoje precisaria também contemplar iniciativas que vêm sendo tomadas pelas empresas de um monitoramento intenso do trabalho, né, que não vem na perspectiva de melhorar as condições de trabalho. A gente acha que, às vezes, trabalhar de casa, gente, que bacana, né? Ou, sei lá, mas o que nós estamos gerando de controle e monitoramento de cada minuto que eles colocam ali, a depender da empresa, um programinha no seu computador para te monitorar, saber se você foi no banheiro, se você não foi no banheiro, se você abriu uma outra tela, se você não abriu outra tela. Então, tem uma intrusão, tem uma invasão do trabalho na vida, na privacidade do trabalhador, que isso demanda uma agenda política do movimento sindical, né? Que está baseada exatamente no uso dos dados, da produtividade do trabalho na empresa, né? Então, eu acho, companheiros, que o primeiro alerta que eu queria fazer, complementando um dos aspectos que o Serginho trouxe, é que isso traz uma nova agenda política para o movimento sindical, de defesa dos direitos dos trabalhadores, de melhoria das condições de trabalho, de uma série de questões que estão colocadas. Isso para não falar nas questões que envolvem a precarização do trabalho via plataformas, né? Que é outro tema e que a gente está vendo como isso está explodindo agora, e explodiu com a pandemia. Já existia antes, mas a pandemia, de alguma forma, escancarou isso, né? E a gente está distante desse trabalho precário, porque a gente ainda não tem uma estrutura sindical, né? Talvez estejamos procurando enfrentar isso agora, que enfrente esse modelo novo do trabalho, que é um trabalho não regulamentado, que é um trabalho não seletista, sem vínculo, que é aquela pessoa que, na verdade, é um não empregado, mas é um trabalhador, né? Porque a lógica do movimento sindical, que é a lógica que ainda prevalece da Revolução Industrial, é a lógica do empregado, se é que vocês me entendem, né? Então, a gente se organiza por empresas, e nas empresas você tem os empregados. Mesmo que esses empregados sejam precarizados, eu vou falar da minha categoria, que são os jornalistas. Há muitos e muitos anos, as empresas jornalísticas têm pouquíssimos seletistas lá. A imensa maioria já é PJ há muito tempo, muito antes da reforma trabalhista. Mas o sindicato representa esse PJ que está dentro da estrutura da empresa. Mas o que esse capitalismo de plataformas está produzindo agora é um outro tipo de trabalhador, que ele não está na empresa, ele é um não empregado, ele é um trabalhador, eu não quero usar a palavra não trabalhador, ele é um desempregado, ele não está em nenhuma estrutura diretamente. E a gente precisa entender como atingir esse trabalhador, que não é só os de aplicativos de entrega,
são milhões. Eu queria indicar para vocês, depois posso passar para o Anderson, um livro do Rafael Groman, né? Eu também não sei falar o sobrenome do Rafael, aonde ele mostra, por exemplo, os trabalhadores que estão por detrás de aplicativos ou de grandes plataformas como o Facebook, como o Google, né, que são trabalhadores, por exemplo, porque a gente tem uma visão, uma parte das moderações de conteúdo feitas pelas plataformas é feita por humanos, uma parte pequena, claro, porque são zilhões de conteúdos, como trouxe aqui, mas tem uma parte que é feita por humanos, e é um trabalho extremamente precarizado, com consequências psicológicas imensas, porque o que essas pessoas veem e assistem são coisas terríveis, né? Então, é um novo mundo do trabalho que o recado, acho que eu até demorei muito para falar nisso, que eu acho que demanda uma nova agenda política do movimento sindical. Acho que é isso que era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é entrando já no debate da LGPD. Eu não sei quantos minutos eu estou falando, Anderson. O que eu acho, companheiros? Como disse o Serginho aqui, a luta, né, a reivindicação de que o Brasil tivesse uma lei geral de proteção de dados pessoais é muito antiga. E, na verdade, ela é até pré-internet. Porque, diferente de outros países que já possuíam, mesmo no mundo analógico, né, legislações para proteção de dados, no Brasil a gente nunca teve legislação para proteger dados. A gente tinha algumas coisas, sei lá, no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, mas a gente nunca teve uma legislação específica de proteção de dados. Isso surgiu a partir de uma demanda e de interesses os mais variados e também em função dessa sociedade datificada que estava usando de forma totalmente sem qualquer tipo de regramento os nossos dados. E a LGPD é exatamente isso que o Serginho disse. Ela é uma lei que cria regras para o uso e tratamento de dados pessoais. Ela não impede o uso e o tratamento. Ela até impede, em determinadas circunstâncias, para determinados fins, ela cria um regramento geral, né, que deveria, né, de acordo com a lei, o uso e o tratamento ser feito com base em consentimentos expressos e conscientes, né, e informados do usuário. Então, por exemplo, o exemplo que o Serginho trouxe do Solgov lá, que vai para a IBM, está lá no termo de uso, você está consentindo. Mas quantas pessoas, de fato, leem os termos de uso? De que maneira isso aparece ali? Isso foi, de fato, informado, né? Aliás, a gente poderia até fazer uma discussão, eu também sou advogada, mas me chamou a atenção, que eu não conhecia esse termo de uso, se ele está em compliance, em adequação com a LGPD. Eu tenho dúvidas que uma parte daquelas questões que estão colocadas ali, porque não basta você colocar isso, consente e tá ok. Você não pode, por exemplo, dar tipo sanguíneo tem um outro status de tratamento dentro da LGPD, porque é dado sensível. E a classificação para o uso desses dados, ela é mais complexa, né? Então, tem muitas coisas que envolvem. A LGPD é uma lei complexa, né? E ela foi, eu acho que é importante dizer, ela foi retalhada com as sanções impostas pelo Temer. Então, ali você criou um regramento que é inspirado na lei europeia e que aqui foi flexibilizado pelas condições políticas. Vamos lembrar, gente, essa lei foi aprovada em 2018, já em tempos de golpe, em tempos de governo Temer, né? Então, a primeira versão da lei que a gente aprovou, por unanimidade no Congresso Nacional, que é uma coisa, né, precisou fazer uma ginástica política. Então, é claro que aquela lei ela é fruto dos consensos possíveis entre os vários interesses políticos e econômicos que estavam em jogo ali. Mas eu ouso dizer que os nossos interesses estavam ali de uma maneira bastante importante. Só que quando o Temer vem e veta o núcleo central da lei, que é principalmente os aspectos envolvendo a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e as questões envolvendo a fiscalização, ele quebra a lei.
porque esse é o tipo de lei que, sem um grupo, né, sem um processo de fiscalização muito intensa, multissetorial e independente do Estado e do setor privado, é uma lei que perde, porque perde efetividade, perde eficácia, porque os interesses são muitos. Então, essa lei tem muitos limites, né? E a gente vai precisar, eu acho, e aí esse segundo aspecto que eu queria colocar, que é uma outra agenda política, que o movimento sindical também precisa se envolver, que é a agenda da proteção de dados, que é atuar politicamente com protagonismo nos debates envolvendo os direitos digitais, né? Porque isso acaba ficando muito restrito às entidades que especificamente atuam nesse tema, né? E nós não podemos, isso não é uma coisa de especialistas, isso são temas que impactam toda a sociedade, impactam o mundo do trabalho, né? Como eu tentei dizer aqui. E acho, companheiros, para tentar ir finalizando aqui minha intervenção, nós precisamos avançar, porque do ponto de vista da nossa visão política de esquerda, progressista, e de quem quer superar o capitalismo, né? E principalmente este capitalismo de dados. Leis de regramento para o uso de dados pessoais é uma coisa. Nós precisamos enfrentar a discussão de quem é o proprietário desses dados, de quem pode usar esses dados. Os dados não podem ser propriedade de empresa privada. Os dados são comuns. Então, vamos pensar aqui o Waze, que é uma plataforma que tem mais conhecimento sobre a gestão urbana do transporte na cidade de São Paulo do que a própria cidade de São Paulo, ou de qualquer lugar do mundo, estou usando São Paulo. Isso deveria ser propriedade do Waze? De forma nenhuma. Isso tinha que ser propriedade comum, da municipalidade, das pessoas, para que a gente pudesse construir uma engenharia de transporte urbano e de fluxo de pessoas a serviço do interesse comum, do interesse público, não a serviço do interesse privado, né? Então, o debate hoje que uma parte de ativistas internacionais tem feito é do dado como uso comum, como insumo do comum, e não como propriedade privada. E isso as nossas legislações não avançam, porque está dado quase que de barato que eles são propriedade dessas empresas. Eles captam os nossos dados, eles são os donos dos nossos dados. E eu acho que nós precisamos começar a enfrentar isso, né? Paralelamente àquilo que o Serginho falou, nós temos que criar as nossas plataformas, criar os nossos data centers, para que a gente tenha a nossa inteligência, para que a gente possa fazer a nossa construção política. E aí, por fim, para terminar mesmo, e eu acho que esse é um grande desafio, né? Quer dizer, como fazer uma gestão comum dos dados? Isso é possível? Como avançarmos numa discussão nessa perspectiva para enfrentar o próprio capitalismo? Porque o que nós estamos fazendo hoje, companheiros, e aí eu finalizo falando isso, nós estamos naturalizando o fato de que essas grandes big techs fazem a gestão da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa sociabilidade. Nós estamos naturalizando isso, que ótimo! Que a gente posta as nossas fotinhos lá no Instagram, que a gente coloca que a gente está fechando página. Nós estamos fechando sítios eletrônicos dos sindicatos para ter uma página no Facebook, né? Então, assim, desculpa dizer, mas o Facebook, o Instagram, o Google, eles não são nossos aliados, né? A gente até pode usá-los, e eu acho que a gente precisa usá-los, porque as pessoas estão lá, então tem uma disputa política a ser feita ali, mas isso precisa ser feito com inteligência, sabendo quais são as regras, fazendo pressão política, porque nós estamos deixando os nossos dados lá, em última instância também, para que eles façam a modulação do nosso comportamento e, inclusive, definam processos políticos, eleitorais e democráticos ou não democráticos, na verdade, em muitos países. E aí, queria só dar esse disclaimer no fim, acho que o Serginho falou, as nossas entidades precisam se adequar à LGPD.
Eu acho que a gente sabe das dificuldades que o movimento sindical está passando hoje, fruto da ofensiva conservadora, da ofensiva do capital, sindicato vendendo sede, a gente sabe de tudo isso, mas esse é um assunto que os sindicatos precisam tratar como investimento. Primeiro, nos adequarmos às exigências legais da LGPD, termos sim os encarregados, não só para que a gente não seja atacado por estar usando indevidamente os dados, né? Mas para que a gente possa, a partir disso, começar a criar uma inteligência interna de como usar as informações que a gente está captando. Porque, para isso, a gente precisa ter um mínimo de transparência para os trabalhadores, para os nossos associados, de que a gente quer fazer esse outro contraponto, né, à visão mercantil capitalista do uso dos dados. Era isso, Anderson, obrigada.